Olá, estamos aqui para mais um Filosofia em 12 Minutos e hoje vamos falar sobre os fundamentos pedagógicos. Sim, o processo de ensino e aprendizagem tem as suas bases em várias áreas do conhecimento humano, além da filosofia. Bom, os fatores econômicos interferem no processo de ensino e aprendizagem, desde a distribuição de renda, a condição econômica de acesso à escola, a qualidade de vida. Os fatores psicológicos também interferem na aprendizagem, como, por exemplo, a autoestima, a autoconfiança, os relacionamentos interpessoais. Os fatores sociais também interferem na educação, onde a sociologia vai estudar o processo de estratificação social, né, as relações dos grupos sociais, enfim. Também a antropologia nos fornece elementos para pensar as questões culturais pertinentes à educação, que também vão interferir no processo de ensino e aprendizagem. Até mesmo a arquitetura do local de ensino interfere no processo de ensino e aprendizagem. Os fatores biológicos também são pertinentes a essa discussão. Se a pessoa está em boas condições de saúde, as suas necessidades especiais que podem interferir e comprometer mentalmente ou fisicamente o seu processo de ensino e aprendizagem. Nós vamos focar aqui especificamente nos aspectos filosóficos. Dentre os aspectos filosóficos, nós precisamos entender que ao longo da história da filosofia, as questões do conhecimento vieram atreladas a outras questões, que são as ontológicas. Por exemplo, a forma como eu interpreto a realidade vai interferir na forma como eu conheço essa realidade. E assim, o conhecimento é que será, de alguma forma, repassado socialmente, né, através das relações pedagógicas. Portanto, há uma estreita relação entre esses conceitos. Enfim, contemporaneamente, as teorias dispensam esse aspecto ontológico, essa relação com o ser, as questões metafísicas do conhecimento, pelo fato de o nosso conhecimento escolar está muito vinculado ao conhecimento científico. E o cientificismo, né, veio, inclusive, com uma concepção de que a metafísica não se refere a um conhecimento passível de uma objetivação. Isso vem desde Kant, quando ele diz que nós somos agnósticos em relação à essência das coisas. Nós não podemos conhecer a essência das coisas, mas conhecer apenas aquilo que se mostra aos nossos sentidos. Enfim, o que isso significa, trocando em miúdos? Significa que toda vez que falamos de educação e fundamentos da educação, estamos relacionando as áreas ontológicas do ser, do que é a coisa, do que é o ser humano, as áreas epistemológicas, que se referem a como eu posso conhecer o ser, e as questões axiológicas, que é o valor que tem aquele conhecimento. Esses três campos ou áreas da filosofia se interrelacionam quando eu falo de educação. Porque quando eu vou ensinar, eu preciso me perguntar o que eu vou ensinar, a quem ensina e como ensinar. Essas perguntas todas perpassam essas áreas do conhecimento. Então, mesmo que autores contemporâneos discutam o processo de ensino e aprendizagem já no âmbito epistemológico, sem voltar nas raízes antropológicas, ou seja, do que é o ser humano, do que é a realidade, mesmo assim, epistemologicamente, eu preciso pensar como que se processa esse conhecimento para então dizer como ele se desenvolve, que é o aspecto estudado pela psicologia do desenvolvimento, que veio, né, da teoria do conhecimento na filosofia. Então, o que nós temos tradicionalmente? Tradicionalmente, nós temos três formas de perceber essas relações. Uma forma de perceber é quando o conhecimento ele vem de fora para dentro, ou seja, os objetos externos que põem sobre mim a sua forma. Então, nesse sentido, o real é aquilo que nós observamos, é o realismo e, consequentemente, na epistemologia, o empirismo. Então, eu conheço o que me é externo. Como diria Locke, sou uma tábula rasa, sou uma folha de papel em branco, e o meu conhecimento vem do que externamente é impresso nessa folha de papel em branco.
Já para Descartes, o nosso conhecimento ele tem aspectos inatos, que já são próprios da natureza humana, que permite ao homem conhecer. Que na psicologia do desenvolvimento, na Gestalt, vai haver uma relação com esse tipo de proposta de conhecimento, na psicologia do desenvolvimento. Enfim, para o idealista, a realidade que nós vemos é acessada pelo nosso entendimento. Então, a realidade é o que nós pensamos que ela seja. Por isso, a razão é que permite termos acesso à realidade das coisas. Enfim, pensando dessa forma, o racionalismo vai fazer o trabalho inverso. É o sujeito conhecedor que impõe sobre os objetos a forma de conhecimento. Então, nós temos, por um lado, as teorias que vão pressupor que a aprendizagem deriva de elementos externos e que o aprendizado se dá através da repetição, e aí nós temos teorias psicológicas correspondentes como o behaviorismo, né? E nós temos, por outro lado, aquelas que predominam o sujeito, que o conhecimento parte do próprio sujeito, que aí nesse caso, né, nós temos o racionalismo e nós temos então a preponderância do sujeito sobre as coisas. E nós temos também a junção dos dois, a inter-relação dos dois, um movimento dialético ou interacionista, né, ou construtivista entre os dois elementos, o sujeito que conhece e o objeto a ser conhecido. Aí nessa interação é que o conhecimento se constrói. Isso vem com Kant, através do criticismo, onde ele diz que o conhecimento ele é adquirido a partir daquilo que vem externamente, mas também a partir daquilo que o próprio sujeito tem internamente. E nessa junção, então, o conhecimento se constitui. Piaget vai na esteia, né, de Kant e vai nos mostrar que este conhecimento, então, é construído, e aí nós temos a teoria construtivista, que vai dar origem à escola nova e várias vertentes que vão ir contra a educação tradicional, né? Enfim, Hegel vai fazer uma crítica a Kant, ele vai mostrar esse processo dialético também da relação entre sujeito e objeto, mas ele vai mostrar que esse conhecimento se dá ao longo da história, em vários movimentos de síntese, né, que vão se sobrepondo historicamente, ou seja, para Hegel, o sujeito ele é histórico e as condições históricas onde ele se insere também interferem na produção do conhecimento. A partir de Hegel, Vygotsky vai construir, né, também a partir do materialismo dialético, Vygotsky vai construir a ideia do processo de construção do conhecimento sócio-histórico. Então, aquele sujeito, ele depende também das relações sociais que ele estabelece para aprimorar o seu processo de conhecimento. Então, é uma construção, sujeito, objeto, sujeitos em interação. Tendo visto isso, nós temos algumas teorias, né, fundamentais dentro da filosofia, que nós poderíamos citar, né? O idealismo, que ele parte o conhecimento, como nós vimos, de algo anterior ao sujeito, de uma tradição ou de um conceito que já é estabelecido. Nós temos o pragmatismo, que é uma concepção contemporânea, onde o conhecimento ele está ligado à experiência direta. Então, o pragmatismo ele vai falar muito sobre a experimentação em sala de aula. Temos a análise filosófica, que utiliza muito da tecnologia, da avaliação da aprendizagem e trabalha muito a criticidade dos conceitos. Temos o existencialismo também, né, contemporâneo, onde a existência do sujeito, a sua história de vida, sua forma de ver e pensar o mundo, suas emoções interferem no processo de aprendizagem. E temos a concepção materialista, onde as condições sócio-históricas devem ser criticadas, onde a educação ela tem um fim político também, de reconstrução e reforma e transformação da realidade social em que se vive. Poderíamos resumir assim essas grandes matizes e podemos resumir assim o problema filosófico em sua história. Temos uma tendência a pensar o conhecimento de uma forma em que o conhecimento vem externamente, ou que ele é aprimorado a partir do sujeito internamente, ou dessa relação, né? Razão, experiência e construção. Bom, tendo visto isso, nós temos na contemporaneidade algumas teorias e algumas vertentes que
vão nessa linha da síntese da construção e saem um pouco dessa polarização e dicotomia do idealismo e realismo. E os autores contemporâneos, eles vão reinventar as metodologias, inclusive com nomes bem diferentes e interessantes, usando também, né, as TICs, para mostrar que o conhecimento ele pode ser dinamizado. Afinal de contas, como diz Zabala, cabe nesse contexto atual em que vivemos um pensamento complexo e um enfoque globalizador. Aquele enfoque pedagógico voltado a disciplinas, né, e pensado apenas em reprodução de um conhecimento científico já estabelecido, é um enfoque que não tem mais sentido ante o mundo globalizado. O nosso estudante hoje, ele chega na internet, ele procura um assunto, ele desbrava, ele assiste aula no YouTube, ele faz um monte de coisas que dão acesso a informações. Então, o que ele precisa é aprender a organizar essas informações e a resolver problemas. Então, Anthony Zabala, no seu livro Enfoque Globalizador e Pensamento Complexo, ele enfoca 4 metodologias de enfoque globalizador, que seriam elas: os centros de interesse, onde parte do interesse daquela comunidade; a investigação do meio, onde você, através de um problema, você investiga aquele problema na prática; a pedagogia de projetos e a pedagogia de projetos global. Então, a partir desses 3 elementos, ele mostra que é possível, inclusive, utilizar essas concepções pedagógicas em conjunto em um projeto globalizador, onde, segundo ele, nós teríamos momentos globalizadores e os momentos disciplinares, onde haveria um enfoque do campo científico específico, seria para estudar o objeto da realidade que foi colocado em problema por aquela comunidade, por aquele grupo ou por aquela turma. Ou seja, para Anthony Zabala, o nosso conhecimento começa, né, pela própria realidade. É a realidade que é o nosso objeto de conhecimento e não o que um cientista pensou sobre uma realidade e que está lá num livro didático e que a pessoa obrigatoriamente tem que conhecer porque está dentro de um programa educacional e de um projeto político-pedagógico regido por uma política de educação, né, de um Estado. Então, ele coloca o conhecimento como algo mais abrangente e mais próximo da realidade do sujeito. Da mesma forma, César Cole, ele propõe uma visão de currículo que vai de encontro à visão tradicional de currículo, onde pensávamos que currículo era apenas os conceitos. Ele vai mostrar que currículo não são apenas conceitos, não é só aquilo que já está naqueles materiais didáticos. O currículo, ele também refere-se a procedimentos e atitudes. Então, não basta eu apenas aprender um conceito, eu preciso saber usar esse conceito nas circunstâncias práticas em que ele se aplica e ter uma atitude correspondente, né, em relação a esses conceitos. Enfim, os autores contemporâneos, eles vão nos trazer alguns elementos muito interessantes para pensar esses fundamentos, né, num contexto globalizado que nós vivemos. E para encerrar, nós vamos citar Mary Rangel, que traz uma contribuição muito interessante, onde ela mostra que os fundamentos, né, do processo didático envolvem ensino, aprendizagem e avaliação. E uma multidimensionalidade, né, existe nesse processo. Como assim? Existe a dimensão humana, que são os sujeitos e as suas relações interpessoais, a dimensão técnica, que são os conhecimentos a serem aprendidos, inclusive instrumentalizáveis no nosso dia a dia para uma formação que também seja profissional, e a dimensão político-social, que é o para que estamos realizando essa educação, que interfere muito, né, no empoderamento do sujeito para a resolução de seus problemas também de vida, né, para manutenção de uma sociedade, de humanidade e até mesmo uma manutenção ecológica. Para isso, né, a autora fala que precisamos de 3 princípios básicos, né, o princípio do desenvolvimento do conhecimento, o princípio da transposição didática e o princípio da dimensão metodológica. Ou seja, o conhecimento ele é desenvolvido e ele precisa de alguma forma ter uma proximidade com quem vai receber esse conhecimento, ou seja, o educador precisa de alguma forma se aproximar do educando
E para isso, então, envolve também a transposição didática daquele conhecimento ao nível do educando, através de várias metodologias, né, a diversidade metodológica. Então, usando esses 3 princípios, o educador conseguiria trazer o educando para um contexto de aprimoramento do seu conhecimento inicial. Então, para esse é o processo de educação. Então, nós hoje estamos vivendo um contexto muito complexo, como o aumento do ensino remoto. Estamos vivendo um contexto complexo onde pais precisam também ser educadores, né? Estamos vivendo um contexto complexo em que o professor precisa também ser um grande comunicador nas redes sociais, nas mídias, e trazer outras estratégias metodológicas nas ferramentas das TICs, né? Então, vivemos um contexto hoje em que temos toda a oportunidade também, né, apesar de todos os desgastes que ele envolve, temos todas as oportunidades de inovar, aprender e chegar a este ponto dessa diversidade metodológica e desse alcance do sujeito e melhorar, né, é claro, né, as nossas relações interpessoais e as nossas relações também educacionais. Por fim, né, o grande dilema que, a meu ver, nós temos hoje, enquanto humanidades, enquanto sociedade, é relacionar as TICs, né, as tecnologias de informação e informação, com os problemas do meio ambiente e com os problemas das relações interpessoais. Então, a meu ver, a educação hoje tem esses 3 grandes desafios. Esses 3 grandes desafios precisam estar presentes no campo, no corpo e no processo de ensino-aprendizagem de todas as disciplinas, porque são os fundamentos para a vida no novo milênio. Até a próxima!